Você viu a entrevista que o Yuki Tsunoda deu falando que vai subir no pódio no Grande Prêmio do Japão? Será que o japonês ficou maluco? Ou será que simplesmente ele é o novo Max Verstappen na Fórmula 1 aí a Red Bull não percebeu até agora? Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor e o Yuki Tsunoda pré-GP do Japão, né? Nesse final de semana já tem corrida na Fórmula 1. O Yuki Tsunoda simplesmente falou que vai subir ao pódio na sua corrida caseira. E para entender melhor toda essa situação, isso partiu de uma entrevista que está lá no motorsport.com, onde ele basicamente fala que após apenas duas sessões de simulador na Red Bull, logo após ele receber o telefonema que iria assumir o segundo posto, o segundo carro da equipe, ele sentou no simulador e após duas sessões ele entendeu que o carro se adapta ao seu estilo de pilotagem. Olha só, hein? Pode ser um grande absurdo ou simplesmente a Red Bull não percebeu que o Yuki Tsunoda é esse cara gênio, né, que possa talvez aí domar o RB21 junto com o Max Verstappen. Ele falou na entrevista que não sentiu dificuldades em pilotar o RB21 no simulador e que logo de cara percebeu que a frente do carro ela aponta bem nas curvas. Consequentemente, se não for tão equilibrado, a traseira acaba saindo como a gente já entende que possa ser esse carro da Red Bull. Mas ele fala que não sentiu nenhuma dificuldade, o que pode ser uma surpresa, e aí também pode mostrar um pouco da personalidade do Yuki Tsunoda. Ele falou que não sentiu pressão nenhuma e eu acredito. O Yuki Tsunoda ele pode ser esse cara que a gente já viu ao longo da sua carreira, principalmente na Fórmula 2 e no começo da Fórmula 1, ali em 2021, 2022, no seu início de carreira, que ele era esse cara com temperamento, né? Com temperamento um pouco mais aflorado. E, basicamente, esses caras tendem a se cobrar mais da equipe. Então, eu acredito que o Yuki Tsunoda possa lidar bem com essa pressão que é o grupo Red Bull e a gente sabe como que é essa pressão por lá. O Dr. Helmut Marko, o conselheiro, né, da equipe Red Bull, já deixou claro que o carro não é o problema da equipe, e sim, o problema é muito simples e para resolver tudo isso, basta encontrar um novo Max Verstappen. E aí eu me pergunto, né, será que após essas declarações do Yuki Tsunoda, que demonstrou até agora estar muito confiante para esse carro da Red Bull. Acho que entre todos os companheiros do Max Verstappen, pós o Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sérgio Pérez, Liam Lawson, acho que todos esses caras não demonstraram essa confiança toda em pilotar ao lado do Max Verstappen. Isso é um ponto interessante de se tocar, porque, na verdade, o Yuki Tsunoda pode ser uma grande surpresa na equipe Red Bull, né? Na equipe principal do grupo de energéticos. Ele pode ser esse cara que vai andar muito próximo do Max Verstappen, a gente não sabe. O Grande Prêmio do Japão está aí batendo as portas e, com certeza, já nessa primeira corrida, a gente vai ter uma ideia do que o Yuki Tsunoda vai demonstrar, né, vai apresentar durante essa temporada, que já foi confirmado pela própria equipe Red Bull, como a gente trouxe no vídeo passado, que o Yuki Tsunoda vai correr sem pressão por lá. Ele vai continuar na equipe até o final da temporada de 2025, ou seja, ele não vai ser trocado. Ele pode andar ali em último, será que ele também não vai ser trocado? Andar em último igual foi o Liam Lawson, que teve resultados ruins por lá, e aí após duas corridas foi o recorde da equipe, mandou o seu piloto ir embora. Acho que o Yuki Tsunoda não é esse cara para andar no final do grid, mesmo com esse carro aí, e logo de cara já está me passando essa confiança de que vai chegar ali para correr ali entre os principais carros. Isso aí é ele que está falando. Mas a verdade é que ninguém seria capaz de apontar o Yuki Tsunoda já chegando no Japão e andando muito próximo do Max Verstappen. Acho que ninguém na Fórmula 1 seria capaz de dizer isso. Acho até que quem falar isso vai ser muito julgado, né? Vão falar, ah lá, esse cara não entende nada de Fórmula 1, tá dizendo que o Yuki Tsunoda vai andar muito próximo do Max Verstappen já logo nas primeiras corridas, coisa e tal. E isso o Yuki Tsunoda tá batendo no peito, né? Então, é um ponto interessante. Acho que eu não vi ninguém na Red Bull chegando com essa moral, assim, de falar que vai andar logo de cara
é muito próximo do Max Verstappen. Isso com certeza é um ponto importante nesse começo do Yuki Tsunoda na Red Bull. Mas ainda falando sobre as suas sessões, né, seus dias de simuladores lá na Red Bull, o Yuki Tsunoda falou que não observou nada de preocupante com o carro, ele não sentiu nenhuma dificuldade em pilotar o RB21 no simulador. Ele fala que existem sim alguns pontos que precisam ser observados e detalhados ali por parte da sua equipe de engenheiros. Não é um carro comum, como ele diz, mas ainda assim não sentiu dificuldades. Ele falou também uma coisa interessante que é importante destacar. Ele falou que ele vai criar o seu próprio setup no carro da Red Bull. Ele não vai copiar o carro do Max Verstappen. Ele falou que entende que o Max Verstappen tem o seu estilo de pilotagem com esse carro, desse jeito que o carro é, mas ele vai se concentrar no seu próprio estilo de pilotagem e também, pouco a pouco, degrau a degrau, como ele falou, desenvolver o seu próprio setup. E isso é um ponto importante. Por quê? No ano passado, a gente ouviu do Sérgio Pérez e em algumas oportunidades ele falou que ali no momento de desespero, onde ele já não andava tão bem assim, ele ouvia por parte dos seus engenheiros falando que talvez fosse melhor experimentar o setup do carro do Max Verstappen, que talvez se adequasse melhor a esse tipo de carro. E, na verdade, ele tentou por várias vezes usar esse tal acerto do Max Verstappen para esse carro, mas a grande verdade é que só piorou. O Sérgio Pérez copiou o estilo de acerto do Max Verstappen, mas só andou para trás. Isso é um ponto importante na fala do Yuki Tsunoda. Ele já chega dizendo que vai desenvolver o seu próprio setup pouco a pouco, e a Red Bull, na verdade, chamou ele lá para isso. O próprio Christian Horner falou que a equipe em si ficou toda muito impressionada com o feedback que o Yuki Tsunoda trouxe ali para os engenheiros dos simuladores, dizendo que logo de cara já percebeu alguns pontos que precisam ser trabalhados no carro, e tudo isso, claro, que surpreendeu muita gente por lá. É um cara que nunca tinha pilotado esse carro, ainda não pilotou, na verdade, só pilotou nos simuladores, mas que já chega passando um feedback, talvez feedbacks importantes que o Liam Lawson talvez não tenha detectado junto com a equipe. E aí vem a fala interessante, né? O ápice da entrevista do Yuki Tsunoda, ele falando que a grande expectativa para essa corrida por parte dele é subir ao pódio no Grande Prêmio do Japão. Ao pódio no Grande Prêmio do Japão, a sua corrida caseira. E aí eu penso, né? Tem duas McLarens para andar na frente. Essa é a tendência, lógico, muita coisa pode mudar. Talvez ali para subir no pódio também o Max Verstappen. Aonde que o Yuki Tsunoda se encaixa nessa história? A grande verdade é que eu gostei dessa atitude do Yuki Tsunoda, chegando ali na equipe Red Bull, mas a hora do vamos ver é nesse final de semana no Grande Prêmio da China, que acontece logo em breve, é onde as cartas vão ser postas à mesa. Será que o Yuki Tsunoda é esse cara que a equipe Red Bull estava procurando e que na verdade esteve todo o tempo lá? Será que a equipe Red Bull comeu bola em não promover o Yuki Tsunoda já há algum tempo, né, que o japonês estava merecendo, mas agora ele chegou lá e com certeza tem tudo para fazer um bom trabalho, já que vai correr sem pressão, não vai ser demitido, né, se tiver maus resultados, como o Dr. Helmut Marko já disse. Então tem tudo para fazer uma boa temporada, iniciando, né, nessa terceira etapa. A temporada do Yuki Tsunoda de fato começa na terceira etapa do campeonato, no Grande Prêmio do Japão. Teve um péssimo resultado no Grande Prêmio da Austrália, muito por conta do erro de estratégia da equipe Racing Bulls na corrida na chuva. Na corrida principal, no Grande Prêmio da China, teve o azar do flap da asa dianteira quebrar. Então, basicamente, a temporada do Yuki Tsunoda começa nesse Grande Prêmio do Japão, nesse final de semana. Mas me diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa fala do Yuki Tsunoda e essa atitude, né? Essa mudança de abordagem do Yuki Tsunoda. Ele falou já que ele é esse cara para correr ao lado do Max Verstappen. Uma atitude interessante do japonês, mostra a personalidade
pelo menos no mínimo. Me diz aí o que você acha sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo também, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aí no canal se você não é inscrito. Vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, tchau!